Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina do projeto integrador de educação infantil. E essa nossa aula vai tratar sobre brincadeiras que valorizam as diferenças identitárias na educação infantil. Fundamental esse tema, tá bom, pessoal? Até porque passa pela inclusão, ok? Quais são os objetivos da nossa aula aí, então? Exaltar diferenças identitárias na docência da educação infantil, reconhecer brinquedos e brincadeiras de diversas subculturas do país, avaliar proposições de sensibilização para a inclusão na educação infantil por meio da ludicidade. Então vamos lá, o que seria essa diferença cultural? O que é isso? Vamos primeiro reconhecer que todos nós somos diferentes, que a educação infantil é o primeiro momento do espaço escolar para trabalhar as diferenças culturais, as diferenças identitárias, para iniciar o processo de inclusão de forma integral. Tá bom, pessoal? A gente sabe que muitas das vezes não temos infraestrutura suficiente para isso, ou o apoio mesmo de recursos humanos, mas é ali, naquele primeiro contato com o diferente, que todos são. Primeiro, reconhecer que todos temos diferenças identitárias, mas há aquelas minorias, tá, socioculturais que já carregam, vários outros estereótipos que às vezes a própria escola alimenta ou instaura, o que é mais grave. Alimentar também é grave, mas instaurar é muito grave. E eu espero que seja por desconhecimento. Se é por desconhecimento, nós estamos aqui para ajudar a superar esse desconhecimento. Então, é reconhecer, professor e professora, licenciando de pedagogia, que é nosso trabalho, nosso compromisso político a inclusão de todos os sujeitos, o respeito a todas as diferenças interculturais. Trabalhar a interculturalidade, entender que todos somos diferentes, que não há uma cultura superior à outra, as culturas são diferentes. Pensar juntos como a gente lida com as diferenças. Por exemplo, na minha rede, na rede onde eu trabalho, nós estamos com diversas crianças que são imigrantes. Estamos estudando ainda como fazer essa inclusão de uma forma respeitosa, a valorizar essas diferenças. E é muito triste quando a gente não consegue lidar com uma mediação docente que evite o preconceito das crianças, tá? Esse preconceito pode vir da família, mas quando ele nasce ali na escola, a gente tem que agir imediatamente, mas primeiro tem que fazer uma autoavaliação. Eu, professora, em que medida eu também não estou alimentando determinado preconceito? E por meio das brincadeiras, eu preciso incluir todos. Eu preciso que as brincadeiras regionais dos diversos estados e também diversos países estejam ali o tempo todo no meu planejamento. Não posso privilegiar apenas um determinado tipo de brincadeira que vá sempre usar as mesmas capacidades ou cognitivas ou, né, de movimento ou psicomotor, porque senão eu vou deixar alguém excluído. Eu preciso estar sempre pensando em estratégias diferentes para que eu inclua as diferentes habilidades, potencialidades e necessidades. Então, reconhecer a diferença é fundamental. Reconhecer a diferença, trazer para o seu planejamento, pensar brinquedos e brincadeiras que exaltem essas diferenças identitárias, que representem as diversas manifestações, as diversas culturas, as diversas etnias. Estamos preocupados com isso? Sim, é a partir da educação infantil que a gente inicia esse trabalho, tá bom? Então, o reconhecimento das diferenças pela educação é um direito social e humano para a criança pequena. Diferenças devem ser reconhecidas e valorizadas, não podem, não devem ser apagadas nem silenciadas, tá bom?
Uma educação antirracista e inclusiva passa pelo respeito ao diferente, o reconhecimento de outras culturas sem estereotipá-las, principalmente nas datas comemorativas. Chama atenção aqui, algo tão comum na educação infantil. Muito cuidado quando nós trazemos as brincadeiras apenas um aspecto do exótico, tá? Pensando que estamos dessa forma valorizando, sem respeito, entendendo como exótico ou trabalhando apenas em determinadas datas comemorativas, eu não estou fazendo a inclusão, eu não estou trabalhando um currículo intercultural, efetivamente. Então, as brincadeiras precisam ter também esse cuidado. Tudo na escola, todo o currículo escolar tem que ter esse cuidado, tem que ser um currículo intercultural. E as brincadeiras fazem parte, né, é uma linguagem. Então sim, eu preciso pensar a inclusão de todas as formas, inclusão das diferenças identitárias, culturais, mas também as crianças que possuem alguma deficiência. Ensinar as outras crianças o tempo todo a incluir os seus colegas, a respeitar o tempo, respeitar a velocidade, respeitar a capacidade de correr ou de saltar com alguma moderação ou um pouco mais de fragilidade, tá bom? Em que medida nós estamos fazendo isso durante as brincadeiras? Então, se brincadeira é uma linguagem, e é uma linguagem de aprendizagem que vai ensinar também a lidar com as diferenças, como a gente pode trabalhar isso? A ludicidade impulsiona o conhecimento e a apropriação da interculturalidade. As brincadeiras indígenas e africanas são a base das brincadeiras brasileiras. É importante reconhecer a influência e construção sócio-histórico-cultural de forma respeitosa, de forma a exaltar e valorizar essas brincadeiras como a base de todas as outras brincadeiras do nosso país. Os hibridismos culturais na linguagem, nas cantigas, nas dinâmicas e regras das brincadeiras. Vamos investigar isso com os alunos, com os estudantes. Qual é a origem da brincadeira? Qual a origem dessa regra? O nome dessa brincadeira tem uma gênese, mas teve uma mudança por conta de outras influências culturais? Vamos investigar tudo isso. E aí, pessoal, eu trago para vocês um primeiro trecho de vídeo aqui, investigando brincadeiras da cultura indígena, onde a professora Luciana Pascoal apresenta a educação escolar de crianças indígenas e mostra para a gente a brincadeira como base. Vamos assistir. Dados do IBGE apontam que a população indígena no Brasil supera 800 mil índios que falam 274 línguas. No Censo da Educação Básica de 2014, foram registrados mais de 200 mil alunos indígenas. Alfabetizar todos eles é um desafio para os professores. Ensinar português, respeitando a língua materna e as tradições. Corta as águas do rio, um barco a caminho do saber. É hora da escola, como em todos os cantos do Brasil. A diferença é que essas crianças estudam numa escola indígena. Houve um tempo em que na comunidade Nova Esperança, da etnia Baré, no Baixo Rio Negro, a sala de aula era assim e juntava sob o telhado de palha crianças de todas as idades. Quanta diferença da escola de hoje! Há classes separadas, decoradas, lugar para a coleta seletiva do lixo, refeições saborosas na hora da merenda. E há professores que assumem para si a responsabilidade de mudar a vida de uma geração inteira com educação. É o caso de Luciana. Nas aulas dela, tudo é ensinado na língua adotada pelo povo Baré, o Iangatu. As escolas, elas trabalham com projetos. Todo ano, todas as comunidades escolhem um tema para que esses professores eles possam executar dentro das escolas. Que isso acontece não só no povo Baré, mas em todas as outras escolas de os demais povos que aqui tem. Então, a gente
transforma uma aula em português para o Nhengatu. E que é o que eu costumo fazer. Eu gosto muito de ser interdisciplinar. De uma matéria, eu gosto de executar vários dentro. E uma delas é o Nhengatu. Tudo é ensinado com música. A primeira lição é justamente a mais antiga. Nós somos os verdadeiros donos dessa terra. A gente somos moradores, a gente não foi achado, a gente não estava perdido. A nossa língua, ela foi matada por pessoas, né, que vieram de outros países e detonaram. Acaba a aula, hora de pegar o barco de novo, a caminho de casa. Hora de ser criança, pescando nos rios, subindo nas árvores. Assim, brincando, eles aprendem a cuidar da floresta e dos povos da floresta. Eu digo que ser indígena é ser um lutador. É você ter todos os dias de você enfrentar preconceito. De você poder dizer, eu sou indígena, e as pessoas olharem para você e menosprezar achando que você não é um nada. Eu tenho muito orgulho de ser indígena. Então, além da representatividade da cultura por meio da língua e da brincadeira, que a professora Luciana nos mostrou, vamos ver um próximo vídeo onde também é fundamental a representatividade por meio dos brinquedos. Então, os brinquedos precisam representar também as diversas etnias. E para isso eu trago para vocês mais um trecho, um outro trecho, investigando brincadeiras da cultura afrodescendente, da professora Josi. Vamos assistir esse trecho. Foi pensando em trazer mais representatividade para as crianças que a Josi, que é professora, criou a primeira loja virtual especializada em bonecas negras da América Latina. A ideia surgiu em 2017, depois que ela mesma saiu em busca de uma boneca negra, mas não encontrou. E aí eu descobri num site internacional essa boneca aqui. E aí eu comprei 4, porque se tivesse outros aniversários, eu já tinha um presente. Essa curiosidade fez com que a Josi começasse a encomendar e distribuir as bonecas por conta própria. Ela montou um pequeno estoque e passou a organizar os pedidos aqui mesmo da casa dela. Foi aí que surgiu a boneca Anisa, que hoje já conta com 6 modelos, que carregam roupas e acessórios típicos da cultura africana. Tudo que tem de tendência, até texturas e tipos de tecido, a gente escolhe, a nossa estilista monta, mostra pra gente, a modelista cria o look e a costureira efetiva. Além da Anisa, a loja também comercializa bonecas negras de outras marcas. No ano passado, o negócio ganhou site próprio e agora atende o país inteiro, com até 100 pedidos por mês. A Mirella é uma das clientes que se encantaram com a loja da Josi. Achou a iniciativa tão legal que comprou várias bonecas, presenteou pessoas próximas e as leva para a sala de aula para mostrar aos alunos. É um trabalho que eu acredito que empodera não só as meninas, empoderou a ela mesmo, como uma mulher empreendedora, mãe, né, professora. Apesar de ter mais da metade da população considerada negra, o Brasil ainda carece de representatividade para essas crianças. A falta de referências positivas afeta o plano de vida dos pequenos, como explica essa psicóloga. Qual é a importância mesmo de ter uma boneca, ou de ter representantes da nossa própria raça, da nossa classe, dos nossos referenciais ali na brincadeira, ali na boneca, para que a gente possa lidar com os nossos sonhos e também esses sonhos dentro da nossa realidade. Para isso, é preciso não apenas ampliar o espaço de personagens negros nas prateleiras, mas também democratizar o acesso a esses brinquedos. E é esse o grande sonho da Josi. O meu sonho é ter Anisa em todos os lugares, que seja pelo menos igual, né? E a gente sabe que ainda não é. Então, a professora Josi criou bonecas negras e montou um site para reunir essas bonecas
que buscasse representá-la, ela enquanto professora negra. Com isso, ela também propicia a representatividade para tantas outras crianças da sua sala de aula. Construir brinquedos, oportunizar brincadeiras que valorizem as diversas identidades é fundamental. As brincadeiras que nós estamos escolhendo e incluindo no nosso planejamento incluem ou excluem? Enquanto docente, eu me observo quanto à inclusão? Eu utilizo uma linguagem capacitista? Eu planejo atividades de brincadeiras que incluem todos os estudantes? Às vezes não é possível incluir todos ao mesmo tempo, né, numa mesma brincadeira, mas aí eu preciso criar uma outra oportunidade logo em seguida que oportunize um outro grupo que não foi oportunizado, que não foi contemplado na primeira. E ensinar os meus estudantes a entender essa lógica. Por que que eu escolhi essa brincadeira e não aquela? Porque fulano, ciclano, outro coleguinha também precisam brincar, têm o mesmo direito. O tempo todo ensinando, isso é didático, isso é pedagógico. Inclusão passa por educar o tempo todo. Venho me atualizando quanto ao potencial lúdico para incluir crianças neuroatípicas e as com deficiência. Então, é a se observar. Trago mais um vídeo aqui para pensar a diversidade de uma forma geral na educação infantil enquanto direito. E depois a gente analisa, avança um pouco mais na nossa aula. Existem coelhos com orelhas grossas, finas, compridas, curtas, quadradas, redondas ou dobradas. Através desse livro, O Coelho Sem Orelhas, as crianças entendem que somos diferentes. E tinha até um pintinho com orelha. Ele era o meu amiguinho. A gente pode fazer diferença entre as pessoas? Não, é bom ser diferente. Essa escola de educação infantil na Zona Norte de São Paulo aplica um ensino preocupado com o respeito à diversidade para crianças de até 5 anos. Segundo a coordenadora pedagógica, a criança é um ser competente e capaz do respeito ao outro. E para potencializar isso, é preciso apenas adaptar a forma como esse conteúdo é abordado. Na simples questão de escolher brinquedos, né, você traz uma diversidade de brinquedos para a escola e você não define quais são os brinquedos de meninos e quais são os brinquedos de menina. 3 a cada 4 brasileiros acreditam que as crianças devem aprender sobre diversidade, equidade e inclusão já na pré-escola. É o que revela o levantamento de uma empresa de educação britânica. Entre os 5 países que participaram do estudo, o Brasil é o único que defende a abordagem desses conceitos já nessa faixa etária. China, Índia, Reino Unido e Estados Unidos optaram por abordar os assuntos somente a partir do ensino fundamental. 56% dos entrevistados de todo o mundo acreditam que o sistema educacional em seus países está fazendo o suficiente para ensinar sobre raça, gênero e desigualdade. No Brasil, essa média cai para menos da metade. Também foi revelado que os brasileiros têm a menor taxa no que diz respeito a tratar os alunos igualmente. Com exceção da China, 8 em cada 10 entrevistados acreditam que as escolas são tão responsáveis pelo ensino das questões sociais quanto acadêmicas. Essa professora da Universidade Federal do Paraná, que atua na área de diversidade, explica que o tema não deve ser abordado em uma disciplina específica, mas nas atividades do dia a dia e em conjunto com as famílias. A educação brasileira prevê o respeito à diversidade e à pluralidade. Então, não tem uma única religião dentro da escola, não tem uma única forma de pensamento político dentro da escola. A escola é espaço de diversidade. O ensinar a diversidade, ele passa por compreender que criança, que sociedade a gente quer, porque é só assim que a gente vai trabalhar com essa perspectiva. Então, pessoal, para finalizar essa nossa aula, mas não menos importante, ao contrário, é a culminância mesmo da aula. Eu deixo aqui o mapa do brincar. Esse link é fundamental para que a gente conheça o quê? As brincadeiras de cada região, as principais brincadeiras de cada região. A gente começa o estudo, a investigação sobre o mapa do brincar dessa forma. Quais são as brincadeiras regionais lá da região norte? Pensando que a região norte tem diversas culturas, tá bom? Culturas e subculturas.
Nordeste, culturas e subculturas. Sudeste, culturas e subculturas. Centro-Oeste, mesma coisa. Sul, mesma coisa. Que brincadeiras existem em cada uma dessas regiões? Vamos estudar tudo isso, navegar, estudar, investigar junto com os nossos alunos, mas de forma respeitosa, exaltando as diferenças sem hierarquizar, tá? Exaltando diferenças sem hierarquizar é o ponto principal, a base da inclusão, do respeito às diferenças. E aí as brincadeiras regionais, elas contribuem bastante para que o professor pense no seu planejamento, observando as diversas culturas do nosso país, mas também as diversas culturas, identidades que nem sempre são tão coerentes dentro da nossa própria sala de aula e nas nossas vidas. Ok, pessoal? Aqui nós ficamos com as referências dessa aula, que são importantes para vocês aprofundarem esse tema também. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito dessa aula. Investiguem, olhem essas referências com cuidado, estudem e vamos ter esses pilares das brincadeiras, demarcando as diferenças identitárias como pilar da nossa docência na educação infantil. Ok, pessoal? A gente se vê na próxima aula. Thank you.